Bem, pessoal, vou falar um pouquinho sobre dor nas costas, por que isso ocorre, o que é que a gente vai fazer para evitar ela, né? O que que acontece? O ser humano, diferente de vários outros animais, ele é bípede, né? E o fato dele ser bípede tem uma série de vantagens, porque permite que nossa mão a gente trabalhe, e foi uma grande revolução, né, evolutiva quando isso aconteceu. A gente traz um grande problema a isso. Sobrecarga da coluna. Então, dor nas costas é muito comum. Se a gente tivesse em outra posição, né, com dois centros de gravidade e tal, ia sobrecarregar menos a coluna. Quando a gente está assim, grande parte do nosso dia, caminhando, andando, ou até sentado mesmo, a gente está sobrecarregando. Lembrando, ainda tem um outro aspecto, né, do peso, que é a nossa coluna lombar, que é o que mais se queixa, ela tem, né? E a nossa coluna cervical, que está aqui em roxinho, ela tem muita mobilidade. Então, normalmente, quando vocês falam dor nas costas, né? Ela tem uma relação com essa parte posterior da coluna cervical, é o mais comum de acontecer, ou da coluna lombar. São os 12 locais com maior intensidade e frequência de dor. Às vezes, quando vocês falam da coluna cervical, vocês falam uma parte mais baixa aqui, torácica, né? Alta, porque é justamente a transição. Então, esses dois locais é onde há mais sobrecarga. Na lombar, como eu falei com vocês, pela própria gravidade e o peso que está carregando. Da cervical, pela grande mobilidade que a gente faz. Então, a gente vai digitar, vai escrever, está olhando para baixo, isso vai sobrecarregando. Toda a nossa coluna, vocês conseguem ver aqui, ela tem uma estrutura básica, né? Que é o disco, o osso, que está aqui roxinho, em azul e verde, né? E aqui a raiz nervosa, em amarelinho. Então perceba que se alguma coisa falhar nessa região ou você sobrecarregar, o que é que pode acontecer? Uma produção discal pode comprimir o nervo e aí dá dor, esse é o grande problema, né? Ou você pode ter também nessa parte aqui posterior o que? Uma sobrecarga crônica que vai dar o que? Hipertrofia, doença degenerativa de toda essa parte aqui óssea. Então se isso começa a hipertrofiar, o que é que vai acontecer? Vai comprimir a raiz nervosa. Então daí a gente tem alguns problemas sérios e graves relacionados à coluna por causa disso. Por isso que dor das costas é tão comum. Eu até brinco com todo paciente e falo assim, é quase impossível você encontrar alguém que viver tempo suficiente, passados os 40 anos, que não tenha dor nas costas. Pode ser cervical, pode ser torácica, pode ser lombar, essa inserção que eu falei aqui nessa parte aqui, né? Que envolve a transição cérvico, torácica, é muito comum sentir dor, mas o lombar, sem dúvida nenhuma, é o grande destaque. Lembrando, estou falando da minha parte soneuro. Pensando nessa mesma anatomia, nessa mesma coisa, é bem comum que quadril, as pessoas sentirem dor, porque também tem essa sobrecarga nessa região daqui, né? E joelho e outras coisas também que peso a gente vai pegando ali. E eu digo para todo paciente, qual o segredo? A gente como neuro explica muito, coluna, osso, disco, artrose, né, bico de papagaio e tudo isso, mas tem uma coisa aqui que protege e pode levar a menos sobrecarga, que é o que? A musculatura. Então fazer atividade física que fortaleça a musculatura e não sobrecarregue é essencial. Lembrando, coluna, a gente está falando de problemas de uma vida toda. Às vezes o paciente reclama com 50 anos, com 40 anos, chega no consultório, quando você vai ver uma vida inteira de 40 anos sem atividade física, 40 anos de sobrepeso, 40 anos em posição incorreta, o WhatsApp o tempo inteiro, sentado de forma inadequada. Então assim, se você é jovem e está assistindo esse vídeo, ou se você já tem uma idade, tem dor lombar, mas tem filho, tem neto, tal, mande para eles, que quanto antes eles começarem a se cuidar, melhor. Manda o vídeo para ele entender o que acontece e tentar evitar. Mas se você fez isso a vida inteira também, não é perdido, né? Você tem uma série de coisas. Se você perder peso, se você fortalecer a musculatura, também você vai ver resultados benéficos. Lembrando, coluna cervical, grande destaque, coluna lombar, grande destaque de incidência de dores, tá bom? Espero que tenha ajudado você a entender essa lógica da coluna que você pode fazer para tentar melhorar suas dores ou evitar que você tenha. Forte abraço.